Olá, galera. Eu sou o Jorge César e estou aqui hoje com o Leonardo Giordano, secretário das Culturas de Niterói. Léo, muito obrigado pela participação aqui. Queria agradecer à Rádio Esfera, agradecer Jorge, a equipe, obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar com vocês e dar um oi para a galera que está assistindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre culturas e a gente já tem algumas perguntas aqui para falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria das Culturas no município de Niterói. Léo, como secretário, você poderia falar para a gente sobre as frentes que a Secretaria das Culturas tem abertas e as ações que têm sido feitas na sua gestão? Com o maior prazer, Jorge. A gente está construindo aqui um programa público e uma ação pública da Prefeitura, no governo do prefeito Axel Grael, que o centro dela é que a cultura é um direito. Geralmente as pessoas tratam a cultura como entretenimento, mero lazer, e para a gente a cultura é um direito tão importante quanto são saúde, educação, moradia e outros direitos básicos. E a gente tem apontado a Secretaria numa direção de múltiplas ações. A gente tem uma linha de editais, esse ano é o ano em que Niterói vai ter a maior quantidade de lançamento de editais públicos, né, com concorrência democrática, facilitada, transparente, para acesso de recursos públicos para aplicação em cultura. Então essa questão dos editais eu acho que é um ponto importante. A gente trabalhou muito a participação popular. A Secretaria vai chegar ao fim desse ano com mais de 70, eu não sei o número certinho, quase 80 reuniões públicas realizadas, reuniões online na época da pandemia, agora acontecendo reuniões presenciais. A gente está retomando a Conferência Municipal de Políticas Culturais, a gente tem muito zelo pelo Conselho Municipal, que é composto de pessoas eleitas pelo povo para decidir os rumos da cultura de Niterói, para decidir os investimentos. Então essa linha da participação popular ela também é super importante. Nela a gente também tem programado um orçamento participativo da cultura, que é a primeira vez que uma cidade no Brasil vai fazer orçamento participativo de política cultural. Já teve orçamento participativo em prefeituras, mas nunca desse tema. E Niterói vai ser a primeira a fazer. Esse ano começam as reuniões, ano que vem os investimentos. Então está acontecendo muita coisa legal na área de participação. Uma terceira área que eu acho que é relevante é essa área da expansão dos direitos culturais. A gente teve a discussão da Carta dos Direitos Culturais de Niterói com a população, fazendo uma identificação desses direitos, e nós vamos consolidar isso em legislação disponível a todo o povo de Niterói, depois que a gente debateu com essa população que direitos culturais devem ser defendidos pela cidade. A gente tem nesse trabalho uma chancela da Unesco, um trabalho muito bonito, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Sim. Acho que essa é uma outra vertente importante da Secretaria. Além disso, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, que é super importante. A Secretaria financia 3 projetos com a Universidade Federal Fluminense, são da época da gestão do prefeito Rodrigo Neves, quando o secretário das Culturas era o Vitor Deoff, e a gente está tendo os efeitos desses projetos. A cidade financia pesquisa da universidade, paga por ela, e os pesquisadores da universidade potencializam aquilo que a cidade vai construir como política cultural. Então, um exemplo, a UF está pesquisando a cadeia produtiva da cultura, um mapeamento dela aqui em Niterói. A UF está pesquisando também territorialmente em outro projeto os agentes culturais da cidade. E a gente tem feito também um trabalho de preservação de acervo de memória junto com a universidade. E são 3 trabalhos importantíssimos que a gente está desenvolvendo. Essa área da parceria com a universidade é uma outra área também extremamente importante. A gente, além disso, tem dedicado o nosso trabalho aqui a fazer uma aproximação dos agentes culturais em relação à secretaria, descentralizar os investimentos que são muito concentrados ainda no eixo centro-sul da cidade, desapropriar o primeiro centro cultural público da história da Zona Norte, está em curso aqui na nossa secretaria, e a gente está construindo o primeiro centro cultural público da história da região oceânica, no Parque Orla. E essas regiões nunca tiveram centros públicos municipais de cultura nesses territórios. A gente vai conseguir realizar eles também. Então, há muitas outras ações, uma digitalização ampla dos serviços. Agora as pessoas podem se inscrever nos editais de maneira digital, com simplificação. Houve uma desburocratização muito grande da Secretaria também.
uma estruturação de novos departamentos. A gente agora tem um departamento de cultura digital e expressões contemporâneas, que tem tudo a ver com o trabalho da Radiosfera. A gente tem aqui um departamento que cuida da integração entre os equipamentos culturais de Niterói para pensar programações conjuntas. Antes, cada diretor pensava na sua programação separada, e várias outras iniciativas e ações que a gente está tocando aqui. Essa integração, inclusive, que é algo inovador também para a cidade, acho que no estado, né? Acho que é difícil de enxergar essa integração, essa conversa entre os equipamentos, entre as atrações, os eventos que estão acontecendo ali também. Né? Imagina a partir de ano que vem, Jorge, ir ao MAC para ver uma exposição sobre qualquer tema. Vamos dizer, ano que vem é o aniversário centenário da Semana de Arte Moderna, que foi em 22. Imagina ir ao MAC para ver uma programação desse assunto e continuar com livros escolhidos na biblioteca. Poder visitar o Museu Janete Costa para discutir arte popular e, ao mesmo tempo, influências da arte popular sobre o movimento modernista. Visitar em seguida, atravessando a Rua Solar do Jambeiro, para ouvir uma palestra que versasse sobre o mesmo tema. Integrar essas programações. Claro, cada equipamento tem uma vocação, cada equipamento cultural, os teatros, museus, centros culturais, eles têm um sentido próprio. E a gente vai sempre preservar e respeitar esse sentido e a autonomia dos equipamentos. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom para a cidade que eles pudessem fazer programações juntas. E a força de Niterói aparece muito grande se você fizer isso. Se comunicando mesmo, né? Acho que onde você linka MAC ao Solar do Jambeiro, são equipamentos culturais muito representativos para a cidade, mas muito distantes historicamente. Né? Até culturalmente, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de associar Museu de Arte Contemporâneo, com toda a sua representatividade de Niemeyer, ele grande disco voador, e o Solar do Jambeiro, que é algo histórico, né? Mais barroco, enfim. Né? Então, essa comunicação é bastante interessante, até para a gente trazer esse público, intercambiar o público do MAC com o Solar do Jambeiro. Né? Construir uma integração desses equipamentos culturais e das suas programações em fases específicas, em temas específicos, vai ser uma vantagem muito grande para a gente poder aumentar a potência dos próprios equipamentos. Também é legal porque um museu vai convidar você para ir visitar o outro. Né? Um teatro vai chamar a atenção para qual é a programação da biblioteca. E desse jeito você vai cruzar todo esse trabalho cultural e retroalimentar um com o outro. Dá um sentido mesmo de cultura para a cidade toda. Né? A cidade vivenciar exatamente o que você está nos falando, que é um direito de todos que estão ali. Exatamente. Os equipamentos culturais de Niterói passaram a fazer reuniões periódicas, conjuntos, os diretores dividindo a programação. A gente quer aprofundar isso com a ajuda da Fundação de Arte de Niterói no ano que vem. E, Léo, a gente está ainda, né, estamos saindo, e Niterói é uma grande referência nisso, o combate à pandemia da Covid-19. E é claro que, como todas as áreas foram afetadas, a cultura também foi muito afetada nesse sentido. E a gente queria saber um pouco sua percepção, né, principalmente que foi a sua gestão, né, trabalhar exatamente nos efeitos que a pandemia causou na gestão, na cultura como um todo, né, nas culturas da cidade. Então, eu acho isso importante, Jorge. A gente vai ter que pensar políticas culturais específicas para o pós-pandemia. Isso é um desafio. A pandemia foi terrível para todo o povo brasileiro. A gente teve mais de 600 mil pessoas mortas. A gente teve um retrocesso econômico muito grande, mas na cultura essa desconstrução foi ainda mais profunda. A cultura, a gente costumava dizer, foi a primeira a fechar e uma das últimas a reabrir. Então foram necessárias muitas políticas de mitigação que o município fez. Exemplos: todos os microempreendedores individuais da cidade inteira, inclusive os da cultura, tiveram auxílio governamental durante todo o período da pandemia. Todas as artesãs e artesãos de Niterói ganharam um cartão, ganharam R$500 para complementar a renda. Além disso, a gente ampliou a quantidade de vencedoras e vencedores em editais públicos aqui na Secretaria, com recursos próprios do município. E cada edital desse, é importante falar, ele gera trabalhos na área da cultura. Então, por exemplo, a gente pagou no início do ano um edital de audiovisual de R$4 milhões. Ele gerava mais de 850 trabalhos diretos. Não é aquela conta que as pessoas fazem assim:
esse dinheiro vai gerar, com o dinheiro circulando, que também é uma conta justa, tantos empregos indiretos, tantos postos de trabalho. Eu estou falando daquilo que estava inscrito nos projetos como contratação objetiva, automática. Então esse edital contratou gente para filmar, gente para maquiar, indumentária, aluguel de carro antigo para filmes que tinham esse viés, gente para fazer programação de um jogo de videogame contratado no edital de audiovisual. Então só nesse edital 850 pessoas contratadas. Cada edital nosso gerou em torno de 300, 400 pessoas contratadas para as mais diversas questões. Então a política de editais, ela também é uma política que, além de ser transparente, todo mundo se inscreve, todo mundo sabe a nota um do outro, todo mundo conhece a banca julgadora, ela também tem uma capacidade muito grande de tornar dinheiro vivo na ponta o investimento em cultura que o governo planeja, porque ela paga conta a conta para executar aquele projeto ou para resolver aquele problema que o edital se dedica, né? Então, a política de editais tem a ver também com a pandemia, a maneira como a gente modelou ela. A gente está trabalhando também de forma muito intensa propostas de retomada econômica para o setor cultural da cidade. Vai ser um dos temas da Conferência de Cultura que vai acontecer no dia 6, ou já pode ter acontecido, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né? No dia 6 tem a Conferência de Cultura de Niterói e ela é um momento em que a gente vai debater o plano de cultura da cidade por 10 anos. A gente colocou o tema da pandemia para que a galera que é delegada e delegado debata e crie propostas próprias, ou seja, a pandemia vai impactar o setor cultural ainda por alguns anos. O que a gente tem que fazer no governo para facilitar essa adaptação, para poder melhorar o resultado, né, e reerguer a cultura de Niterói de maneira mais forte. Então teve um conjunto de ações da época da pandemia, seguem tendo, e a gente pretende fazer com que essas ações de proteção em relação à pandemia sejam também ações continuadas que possam dar conta de uma retomada econômica que preste atenção nessa especificidade. Cidades que não prestarem atenção nisso vão ter muita dificuldade para poder reerguer as suas cadeias produtivas. E aqui a gente está falando do emprego, do segurança da boate, que é a cultura, da costureira que faz a indumentária de uma peça de teatro, a gente está falando da maquiadora, do maquiador, da pessoa que faz a iluminação, da atriz, do bailarino, da pessoa que produz história em quadrinho. A gente está falando de renda, a gente está falando de emprego dessas pessoas. E nesse sentido a gente está falando de economia também. Sim. Então ter políticas públicas adequadas a uma retomada econômica do setor cultural é fundamental para a gente poder ter uma cidade como um todo que esteja forte. E por fim, o prefeito de Niterói, ele anunciou 2 bilhões de reais de investimento nos próximos anos para um erguimento da cidade no pós-pandemia. A cultura é uma das áreas mais estratégicas que o prefeito anunciou, então a gente vai ter bastante investimento cultural chegando para as várias áreas aqui em Niterói. A cultura, além de um direito, né, eu acho que ela é a própria história de um povo, né? Então, assim, não há economia, não há educação se a gente não entender isso como fazer cultural também, né? E eu queria pegar exatamente esse gancho da cultura. E já é perceptível que o Leonardo é um cara que se preocupa com várias falas, né? Então é isso que eu queria continuar e até o motivo de você ter criado esse programa no Niterói, Cultura é um Direito, né? Então você poderia falar mais um pouco, você falou um pouco anteriormente sobre esse programa, né? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa história, Cultura é um Direito, como é que esse programa se deu? Bom, a gente tem uma tradição na defesa dos direitos culturais aqui em Niterói, e nessa discussão de que a cultura é arte também, mas é mais que arte. Ela é, como você disse, Jorge, modo de fazer, modo de pensar, tradição, memória, identidade, esses temas todos. Nesse sentido, não é só o artista que tem direitos culturais ou que tem que discutir cultura. Tem que ser a cidade. O seu José, que mora no bairro, a dona Joana, as pessoas que estão na cidade que não são produtoras, produtores ou pessoas que vivem de cultura precisam discutir cultura. E geralmente nas políticas culturais é natural, né,
uma presença muito marcada dos artistas, que a gente sempre reconhece, quer que exista mesmo, mas acaba que a gente tem uma baixa presença comunitária, uma baixa presença do povo que não vive de cultura discutindo cultura. E é muito bom para as artistas e para os artistas que o povo se aproxime dessa discussão, que a população entenda que precisa defender e valorizar a arte, defender e valorizar as tradições, a memória e os investimentos da cultura. O Cultura é um Direito é um conjunto de ações da Secretaria Municipal das Culturas para fazer com que isso aconteça, para garantir isso. E a Carta de Direitos Culturais que a gente estava elaborando, ela aparece no início do ano, a gente faz a ideia, né, a gente propõe ao Conselho de Políticas Culturais, eles aprovam, e a gente toca uma enormidade de reuniões, algumas delas com as câmaras setoriais das linguagens artísticas, Câmara Setorial de Teatro e Circo, Dança, Audiovisual, cada uma delas. O povo debate isso, coloca aquilo que acredita que devem ser os direitos culturais. A pergunta é essa: o que a cidade deve defender como direito cultural? O que Niterói precisa garantir como direito à cultura? E aí essas câmaras setoriais debatem, só que não só elas. A gente dessa vez faz conversas com população em situação de rua, com a galera que está nos CAPs, com a turma da área de criança e adolescente, com os bairros de Niterói, e chama todo mundo: ei, você que está aí, vem aqui conversar com a gente e coloca as opiniões. Que direitos culturais a cidade dos seus sonhos, a cidade que você quer viver, precisa garantir? E aí aparecem coisas que são maravilhosas. A ocupação da praça do meu bairro, que eu acho que não está bem ocupada. Eu queria levar minha família aos equipamentos culturais de Niterói, mas eu não conheço, não sei a programação, queria ter mais acesso. Eu queria ver o que os artistas de Niterói fazem, mas eu não tenho um lugar para ver. Esses diagnósticos todos vão constituindo um documento. Esse documento vai ficando robusto e a gente faz uma incorporação de todas essas visões, de todas essas propostas, numa Carta de Direitos Culturais. Aí alguém pode dizer assim: Jorge, pô, mas é um negócio muito teórico, a gente vai fazer uma carta de direitos e eu vou dar exemplos práticos que são muito legais. Vou pegar 3 pequenos exemplos que estão na Carta de Direitos Culturais. É direito do artista de rua, uma lei que eu tive a oportunidade de fazer quando era vereador, é direito do artista de rua se manifestar, tocar, cantar, fazer sua arte nos logradouros, nas ruas da cidade, sem ser incomodado e sem ser retirado, porque muitas vezes os artistas eram reprimidos. Olha que legal que a gente descobriu na Carta de Direitos Culturais. Alto lá, Leonardo, é direito do povo, não é do artista. Então, Léo, eu estou até te interrompendo um pouco, porque é para entender mais um pouco sobre o que é esse direito à cultura, né? Então, eu penso assim, que eu enxergo assim, que a sociedade tem que se apropriar do seu direito, então ela se apropriar da cultura, que até parece ser algo fácil, né, das pessoas entenderem, mas fica difícil, é muito teórico. Então o que a gente queria que você pudesse explicar é exatamente isso: que direito é esse que a pessoa pode se apropriar dela? Então, vou dar 3 exemplos da Carta de Direitos Culturais que vieram da população conversando com a gente. Um exemplo é que há uma lei do artista de rua em Niterói, que toda pessoa que vive disso pode usar a rua sem ser reprimida. Uma lei que eu tive a oportunidade de fazer quando eu era presidente da Comissão de Cultura na Câmara. E agora, na Carta de Direitos Culturais, esse direito vai evoluir. Ele vai se transformar num direito de toda a população ocupar as ruas para fazer cultura e arte livremente, sem precisar dar satisfação a ninguém. Claro que quem for fechar uma rua, interromper o trânsito, tem umas regrinhas, é normal, né? É lógico, mas é direito da população, um avanço teórico e prático muito grande, todo mundo da cidade saber que tem direito de usar o logradouro para se expressar livremente. Então alguém que quer fazer uma contação de histórias para crianças na praça da sua casa, ter segurança jurídica de fazer essa contação de história amparado pela legislação e pela Carta de Direitos Culturais de Niterói. Não precisa ser um artista reconhecido, ou ter carteirinha, ter um trabalho, qualquer cidadão, pessoa. Qualquer pessoa da sociedade pode se apropriar desse direito. Uma das coisas que a gente percebeu com a população. Outro exemplo prático: todos os museus e centros culturais de Niterói são gratuitos para todo mundo que morar em Niterói ou que nasceu em Niterói,
mediante mostrar comprovante de residência ou carteira de identidade. Aí a população perguntou, isso está em que lei? Não estava em lei nenhuma. A gente vai colocar na Carta de Direitos Culturais, porque podia mudar o governo e cobrar R$30, R$20 para entrar no MAC. E se você pensar, Jorge, isso afeta sobretudo a população do Morro do Palácio, que está ali na frente do MAC, e muitas vezes não acessou, porque o preço pode ser proibitivo. Essa gratuidade ela é muito importante, sim, especialmente para democratizar o acesso aos equipamentos, embora a gente tenha que ter equipamentos nos bairros, em todos os bairros, né, para poder todo mundo ter facilidade. A gente vai consagrar o direito às gratuidades na Carta de Direitos Culturais de Niterói. Um terceiro elemento que a gente vai colocar na Carta é o direito a democraticamente decidir para onde vão os recursos em cultura. Vai ser um dos temas da Carta de Direitos Culturais, conversada com a população, o orçamento participativo da cultura, que é uma experiência pioneira no Brasil, não teve outro orçamento participativo da cultura que a gente tenha localizado, e a população vai ter, pela regra, pela lei, o direito de arbitrar um percentual importante dos recursos em cultura para escolher com liberdade a programação, o investimento, o que vai ser feito com esse dinheiro. São 3 exemplos bem práticos. Forma de gastar dinheiro, forma de ocupar os logradouros e forma de acesso público aos equipamentos. 3 coisas bem concretas que estão dessa Carta de Direitos Culturais. E muitas outras. Ou seja, ela é uma carta teórica, ela tem chancela da ONU através da Unesco, ela é uma experiência inovadora, interessante, mas ela aumenta as garantias e os direitos culturais de uma maneira concreta, prática e que faz a diferença na vida das pessoas. Esses 3 itens que você falou são os que você mais identifica como importantes na carta, ou você destacaria mais algum outro? Tem vários itens que são importantes na Carta de Direitos, mas eu poderia falar aqui assim, de temas mais específicos ainda. A gratuidade em espetáculos e reserva de ingresso para todo mundo que está em tratamento nos CAPs, que são centros que tratam as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma questão relacionada à psicologia e psiquiatria. Esse acesso livre dessas pessoas vai ser garantido na Carta de Direitos Culturais de Niterói. Uma cultura como sendo uma extensão do tratamento, vamos dizer assim, né? É um degrau de socialização, sim, porque ao contrário da turma que defende manicômio, né, a galera da reforma psiquiátrica defende a integração dessas pessoas em tratamento à sociedade. A cultura tem um papel nisso. Como que a gente percebeu? Debatendo com o povo. E falando até da cultura de manicômio, em própria Niterói tem artistas que se criaram em manicômio e que são hoje grandes representantes da nossa cultura, inclusive. Então, será um viés que realmente demonstra que a cultura é o caminho, né? Exatamente. Proporcionalidade de investimento entre as diferentes regiões da cidade. Isso é uma coisa super importante. Imagina o efeito que isso tem depois de 50 anos que a gente fizer um investimento mínimo em cada região da cidade na área cultural, como isso vai mudar, como isso vai transformar, como, sim, isso vai ser importante para a gente olhar Pendotiba, a região de Pendotiba, daqui a 20 anos, 50 anos, se toda vez quem for gestor tiver a obrigatoriedade de fazer um investimento específico mínimo naquela região, espalhar esses investimentos. Então são coisas muito importantes que estão garantidas na carta. O fazer cultural não fica preso a um bairro, né? Não fica preso a Ingá por causa do MAC, ao centro de Niterói, ao centro, né, por causa do teatro municipal, enfim, a ideia é a cultura ser abrangente, ser um direito abrangente de todos ali, e isso está, inclusive, destacando todos os bairros da cidade, né? Na história de Niterói, os investimentos culturais ficaram centralizados, o grosso deles, no eixo Centro-Sul. Se você sair da Barca, isso é uma experiência interessante, Jorge, se você sair da Barca, você caminha para a esquerda, é o Teatro Popular de Niterói Municipal. Se você caminhar para a direita, você vai encontrar todos os demais. É o Teatro Municipal de Niterói no centro, indo pela Orla, né? Se você for, vou pegar pelo Ingá. O próprio caminho Niemeyer, né? Eu acho que ele foi construído pensando nessa trilha que já existia. É claro que esses são equipamentos potentes e a região Centro-Sul tem que ter investimentos. Mas que investimentos culturais Niterói pode fazer ou deveria fazer na região de Pendotiba,
na região oceânica de Niterói, na zona norte de Niterói, que essa ideia de que não há cultura nas comunidades e que o governo é que leva a cultura, o governo não leva a cultura a lugar nenhum. Quem tem cultura, quem faz cultura é o povo, e o que falta nesses lugares é palco, o que falta nesses lugares é investimento público, o que falta nesses lugares são equipamentos culturais de qualidade, né, disponíveis à população. Então, na mesma lógica, né, que se fez o Horto do Fonseca, que se reformou o Horto do Barreto, eu estou falando de grandes áreas públicas, praças públicas, investir em centros culturais que sejam descentralizados é muito importante para a gente ter uma cidade democrática de fato. Agora, Léo, você falou da chancela da Unesco, né? Claro, essa chancela da Unesco tem uma grande relevância para as culturas da cidade, assim como para aqueles que estão agora assistindo a gente, né? Então você poderia falar sobre a importância dessa parceria, os efeitos e as consequências dela? E falar um pouco também de como isso chegou, né? E como será finalmente essa parceria com a Unesco? Nós vamos lançar dia 6 ou lançamos, novamente, depende da hora do dia que você está vendo essa entrevista, o portal Cultura é um Direito, e ele tem chancela da Unesco, como o Jorge está falando, que é o órgão cultural da ONU. Isso é uma honra para Niterói, uma política cultural da nossa cidade, construída aqui, que está na vanguarda das cidades do mundo. Cartas de direitos culturais estão sendo feitas em paralelo em 2 cidades da Alemanha, na cidade de São Luís Potosí, no México, que é a nossa cidade até de referência para essa ação, e Barcelona e Roma. E é muito comum nas políticas culturais elas chegarem 10 anos depois no nosso país, elas chegarem 20 anos depois no nosso país. Nesse momento, Niterói está fazendo a mesma coisa que essas cidades de vanguarda estão fazendo lá. Ela está constituindo um documento público garantidor de direitos universal, e a Unesco, vendo isso, reconhecendo isso, ela, no seu documento oficial enviado à Secretaria das Culturas de Niterói, ela qualifica essa iniciativa como uma iniciativa inovadora no Brasil e que deveria ser exportada a outros municípios. Isso tem grande importância simbólica, e a gente que é niteroense, a gente fica muito orgulhosos, né? Porque significa a Unesco dizendo que aquilo que a gente está fazendo como política cultural em Niterói deveria ser modelo para outras cidades. E essa chancela, certamente, ela vai colocar Niterói ainda mais no campo de cidades de referência das políticas culturais em todo o mundo. A Carta de Direitos Culturais de Niterói, eu já fui chamado... E aí não sou eu, é a Carta e é Niterói, né? Eu acho que isso que é importante dizer. A gente deu palestra na universidade de... Eu não vou saber falar direito, porque eu não sei mandarim. De Hebei, na China, Hebei, né, na China. A gente teve interações e fez convite para o México e vários outros países que a gente está se relacionando. É uma cooperação internacional, chancelada pela Unesco, pela ONU, portanto, e a gente está muito orgulhosos dela, né? Ela coloca a nossa cidade... por exemplo, o Rio de Janeiro, com todo respeito aqui aos nossos amigos cariocas, ele provavelmente vai receber consultoria de Niterói, né? E queremos que o Rio de Janeiro siga esse exemplo e faça também. Isso aqui agora é uma piada, só um exemplo para a gente tirar onda como niteroense, né? Que o Rio de Janeiro aqui do lado, ou a cidade de São Paulo, ou Belo Horizonte, são cidades que não têm essa experiência ainda, que Niterói está na vanguarda. É a única no Brasil e uma das únicas no mundo. Como você falou, a própria Alemanha só tem 2 cidades, México mais uma, então assim, a gente está falando de um universo cultural mundial grande, né? A própria Europa em si, que até pouco tempo a gente tinha a visão de ser o centro cultural do mundo, né? Enfim... E a gente está na vanguarda desse negócio. Tá bem legal. A gente está fazendo um trabalho que eu tenho muito orgulho mesmo. É uma conquista, eu acho que tem que deixar registrado aqui. Parabenizar não só o seu trabalho, como toda a equipe, né, das culturas de Niterói, com a própria prefeitura também. Acho que vale o registro aqui nesse momento. Obrigado, João. Parabéns, Léo. Valeu. E você poderia nos dizer quais os próximos projetos para o futuro das culturas da cidade? É bom aqui que eu faça até um parênteses, que vocês estão vendo que eu sempre estou falando culturas no plural, né? E talvez o Léo possa até depois falar um pouco sobre isso, além de falar dos projetos futuros.
de novo, aquela que eu falei da pluralidade das falas, que a gente tem essa preocupação, que não existe uma cultura única, né, Léo? A gente aqui fala de várias culturas. No caso de Niterói, a nossa secretaria não é secretaria de cultura, é das culturas, exatamente por essa pluralidade, né, que o Jorge está mencionando, que é super importante para a gente. E dos projetos futuros, Jorge, a gente já lançou muitos editais, a secretaria está operando em fases diferentes. Tem edital que está com inscrição aberta, tem edital que está na fase de processo seletivo, tem edital que está na fase de contratação, tem edital que está na fase de prestação de contas. Nesse momento, a secretaria está operando 9 editais ao mesmo tempo. E a gente ainda vai lançar pelo menos mais 2 deles até o final do ano, considerando que quem está assistindo está vendo depois do dia 6, porque no dia 5 a gente lançou 1. Então são 3 se você estiver vendo antes do dia 5 e 2 se a gente já tiver lançado o do Dia Nacional da Cultura, que a gente vai lançar. Ainda este ano, né, a gente vai fazer ainda mais editais. Além disso, a gente tem o portal para consolidar, lançamento no dia 5, a Carta de Direitos Culturais, o orçamento participativo, o fechamento da Conferência de Cultura, a redação do Plano Municipal de Cultura, que vai valer 10 anos, é uma carta fundamental também, e um anúncio que eu queria fazer aqui na Radiosfera, fazer aqui em primeira mão com vocês, contigo, Jorge. Nós vamos lançar um edital de cultura geek aqui em Niterói, que a gente percebeu nós vamos lançar um edital de cultura geek, a Secretaria das Culturas, e eu queria dar essa notícia aqui, reconhecer e valorizar a Radiosfera. Nós vamos disponibilizar um orçamento, provavelmente, a gente ainda vai falar com calma no anúncio direitinho, mas provavelmente um orçamento de R$300 mil para fazer um edital de cultura geek, que vai ser a primeira vez que Niterói vai fazer, e é muito legal estar aqui na Radiosfera dando essa notícia em primeira mão. A galera da cultura geek vai poder se inscrever, vai poder participar, a gente vai falar os detalhes, a modelagem do edital em breve, e a ideia é que a gente tenha um festival de cultura geek aqui em Niterói público, para ele somar, fortalecer iniciativas como a NIT Comics, como a NIT XP, né, a NIT Geek XP, e outras iniciativas que possam fortalecer o setor. Então é uma iniciativa pública para se associar, se irmanar, se ajudar com as iniciativas privadas, né? E está dito aí, está anunciado o nosso edital de cultura geek. Maravilha. Novamente Niterói na vanguarda, porque eu acho que não existe outra cidade, pelo menos no Brasil, que vá ter ou tenha, ou já tenha tido o edital geek. Eu acho que isso, inclusive, torna a cultura geek uma linguagem própria cultural, né? É o que tem impedido um movimento que a galera tem organizado, né, que a gente respeita muito, e como os outros movimentos que reivindicaram, a gente fez ações. Esse ano teve um edital próprio com uma linha para capoeira, teve uma linha para carnaval, teve uma linha própria para artistas de circo. Nós vamos construir um edital para a questão das artes cênicas, do teatro. Há editais próprios, né, para cada segmento. O da cultura geek, que é importante quem está ouvindo saber, inclui múltiplas linguagens, né? Por que esse valor? Porque ele inclui quadrinhos, videogame, exposições, modelagem e artesanato que sejam específicos da linguagem geek, RPG, claro, né? Tem que ter RPG, enfim, são múltiplas linguagens, cosplay, tem múltiplas linguagens que estão dentro desse universo que a gente está denominando como universo geek. Então, por conta da diversidade de linguagens, é um edital um pouquinho mais robusto, um edital que a gente vai fazer por voto só prefeito autorizar. Estou adiantando aqui, mas é um anúncio. A gente vai fazer o edital geek e provavelmente ele vai ser um valor de R$300 mil aqui em Niterói. Maravilha, um apaixonado por essa cultura, eu já estou adorando essa ideia. Léo, eu quero agradecer a sua participação, seu carinho, sua atenção, tudo que você adicionou para a gente aqui. Agradecer esse anúncio exclusivo, galera, vocês que estão nos assistindo. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Um abração a todas e todos vocês e um abração para a galera da Radiosfera. Galera, muito obrigado por nos assistirmos e até a próxima.